Livro de Números, capítulo 12, versículos de 6 a 8. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Repetindo, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Eu estava lendo esse texto aqui e confesso que eu fiquei meditando, e por isso eu quero trazer uma reflexão ao seu coração. Em um lugar extremamente simples, sem muito aparato técnico e tecnológico, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração, assim como ele tem falado no meu. Moisés e o seu relacionamento com Deus. Quando nós olhamos hoje para o modelo neotestamentário, com Cristo tendo morrido por nós, o véu sido rasgado de cima a baixo, para que a gente venha a ter um relacionamento maior. Jesus ele fala o seguinte, que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso mostra que nós temos um acesso a Deus muito maior que as pessoas da velha aliança. Mas sejamos sinceros, quando nós olhamos para a vida de Moisés, muitas vezes dá-se a impressão que ele nos supera em alguns aspectos. Eu vejo Moisés usado por Deus para fazer as pragas no Egito, bater de frente com cada uma das divindades, ser usado para que o Mar Vermelho fosse aberto, para falar com o povo, e Deus então entrega a comida, Deus entrega o maná para eles. Imagina que loucura. Eles não plantavam, eles não colhiam, mas o Senhor os sustentava. Moisés ali foi usado para tirar a água da rocha. E eu fico tentando entender o que Deus quis dizer aqui. Era um contexto de murmuração. Moisés havia pegado uma mulher de uma nacionalidade estrangeira para se relacionar. Então Arão e Miriam não concordam com aquilo, eles começam a murmurar. E Deus fala o seguinte: eu não concordo com o que vocês fazem, com o que vocês estão fazendo. Eu quero bater um papo com vocês. Cheguem mais perto. E Deus começa a corrigi-los. Mas o que me chama a atenção é o versículo de 6 a 8 que eu disse, que eu li. Que Deus fala o seguinte: ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões e em sonhos falo com ele. O que era normal? Deus se revelar assim. Nós percebemos várias vezes Deus trazendo visões, Deus trazendo sonhos aos seus profetas para que eles venham falar com a nação. Mas Deus fala, com Moisés é diferente. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Ele vê a forma do Senhor. E aí eu fiquei pensando, gera até uma certa inveja, um certo ciúmes de pensar que Moisés, ele não foi como os outros profetas. E a minha mente vai a mil, a minha mente vai longe, talvez a sua também. Mas quando eu paro para pensar, tem um detalhe muito importante aqui. A Bíblia fala que ele é fiel em toda a minha casa. E muitas vezes nós não temos agido dessa forma. Nós damos muitas desculpas e pouca entrega. Nós estamos com o nosso cérebro cheio de dopamina, cheio de cortisol, cheio dos prazeres, rolando tela quase que o tempo todo. Ou quando não, se estressando e ficando irritados com coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Preocupados com o dia de amanhã em excesso, ansiedade, vivendo intensamente o nosso presente, estresse, ou até mesmo preso ao futuro, ao passado melhor, depressão. Mas Moisés não, ele ouvia aquilo que Deus estava falando, ele prontamente obedecia e Deus falou, esse é meu servo, ele é fiel na minha casa. E sabe o que eu vou fazer então? Eu vou estreitar meu relacionamento, eu vou falar com ele como as pessoas falam com seus amigos. Quando termina lá o Pentateuco, ele está fechando, o escritor diz o seguinte: não houve um profeta como Moisés, que Deus falava com ele assim. Não teve.
Nunca mais se levantou um profeta nessa natureza. E aí depois vem Jesus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, se não me falha a memória, Moisés profetiza dizendo: Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Quando isso acontecer, escute-o. De quem Moisés estava falando? De Cristo. Eu não sei se dá para entender. Quando ele vai fazer um paralelo, quando ele vai estabelecer uma ponte, e ele fala: Jesus vai ser como a mim. Seria como se o Pelé falasse: olha, vai vir um jogador, e esse jogador vai ser tão bom quanto eu. Ou como se o Cristiano Ronaldo, encerrando a carreira, ele falasse: olha, vai vir um jogador que vai ser parecido comigo. É muito difícil isso acontecer, porque não nascem assim Cristiano Ronaldo, Pelés, ou outros jogadores tão bons, tão excelentes quanto eles. Não nasce assim direto, não dá em árvore. E aí quando Moisés fala isso, imagina só, falando de Cristo, o Deus encarnado seria parecido com ele. E eu vejo esse aspecto que Moisés carregava, a fidelidade a Deus. Eu tenho pensado nisso, o que será que ocupa muitas vezes a nossa mente? O que será que nós fazemos quando ninguém está vendo? Será que nós somos fiéis? Porque nós podemos simplesmente nos enganar. Nós temos essa capacidade, mas que Deus nos leve a ter um nível de comunhão com Ele, um nível de conseguir escutá-lo, um nível de conseguir responder aquilo que Ele está dizendo, praticar a sua palavra. Não ser apenas midiático, mas ser pessoas que querem viver o excelente da parte dEle, mas também fazendo o quê? Se entregando, se doando. E existe uma onda, e eu sei que isso dá views, likes, compartilhamento. É uma onda de pessoas que apontam para outras pessoas, em certo sentido, ok, é correto sim. Nós devemos confrontar e combater o mal. Mas se a gente parar por aí, não é saudável. Os fariseus faziam isso, eles já apontavam alguma coisa, mas eles não viviam. Que Deus nos leve a esse nível de relacionamento, um nível invejável como Moisés viveu. O que será que nós faríamos? Como será que nós nos comportaríamos se tivéssemos um relacionamento assim? Evidentemente que é abaixo da expectativa do Novo Testamento, que era para a gente ser muito superior. Mas se a gente chegasse nesse nível, de ser fiel a Deus, e Ele falasse com a gente face a face, será que as decisões que nós tomamos seriam as mesmas? Será que pensando com a mente de Deus, entendendo como Deus entende, a gente seria assim? Moisés foi um cara que pediu para Deus: mostra-me, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Por quê? Porque ele fazia aquilo que Deus falava. Será que temos coragem de sair do celular? Parar de ouvir conversa fútil? Não perder tempo com coisas que não vão mudar a nossa vida? E buscarmos ao Senhor? Como será que está o meu e o seu coração? É um alerta. Que Deus nos leve a sair das distrações e passar mais tempo no nosso quarto fechado. Passar mais tempo cantando para Ele, mais tempo meditando na Sua palavra, mais tempo querendo ser cheio. Porque senão a gente veste um personagem de cristão. Mesmo que falta um monte de coisa, mesmo que está tudo errado, a gente aprendeu a sorrir. Nós aprendemos a levantar as mãos, aprendemos a fechar os olhos e cumprimentar pessoas. A paz do Senhor. Irmão, Deus abençoe. Temos até um jargão de crente, mas nós somos de fato. Moisés não ficava falando muito, mas ele vivia. E Deus dava um depoimento sobre quem ele de fato era. Assim como Jesus. O Pai revelava quem ele é. E hoje nós percebemos que o Espírito Santo faz isso, revela a identidade de Jesus. Ele nem precisa ficar se defendendo o tempo todo, porque ele apenas viveu e fez aquilo que Deus apontou para ele. Ele viveu o propósito. Então que a gente possa pensar nisso. E não ficar pensando que vai acontecer por osmose. Não. Deus ele responde muito mais às respostas que nós damos do que às orações que fazemos. Que possamos entender isso e ser fiel àquilo que Deus já falou aos nossos corações. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor.